e a nossa aula também está sendo gravada no YouTube, tá? Deixa eu só chegar isso para cá e aí a gente começa. Legal. Então, a gente acabou de fazer uma revisão sobre pipelines escalares, que a gente entendeu ali como que era, que essa técnica buscava. A gente viu isso na última aula. Se você não viu o vídeo, volta lá e vê no YouTube. E aí, a gente discutiu muito a questão do projeto, o que precisava para fazer esse projeto ser viável e como que funcionava a ideia. Só que existem alguns problemas no projeto de um processador com um pipeline escalar. Porque existe basicamente uma coisa que a gente vai passar hoje discutindo a aula inteira sobre esses tais de conflitos, tá certo? E vocês vão ver que nessa discussão a gente vai entrar muito em detalhes de como que o conjunto de instruções ele é implementado no caminho de dados. Então, vocês têm que ficar atentos a isso, porque os conflitos eles vão surgir exatamente disso aí. E o que são esses conflitos? Bom, os conflitos a gente pode classificar eles em 3 grupos. O primeiro que a gente já discutiu brevemente era o tal de conflito estrutural. Ou seja, imagina ali que duas instruções em etapas, em estágios diferentes do nosso pipeline, quisessem usar a mesma unidade funcional. Por exemplo, o banco de registradores ou então a ULA. Bom, nesse caso, a gente até resolve os problemas, né? Às vezes duplicando aquele bloco estrutural, mas aquele bloco funcional. Mas o problema de conflito, ele existe. Esse foi o jeito que a gente encontrou para resolver. O segundo conflito que a gente tem é justamente o que a gente chama de conflito de controle. A gente vai dar uma olhada neles depois também nessa aula, que diz respeito a quando a gente tem que tomar chega uma instrução de desvio para a gente, tá certo? Lembre-se que na primeira etapa do nosso pipeline, que é a etapa de busca da instrução, a gente busca a instrução e incrementa o contador de programa para ir para a próxima instrução, certo? E quando chega uma instrução de controle, na verdade a gente vai fazer o desvio dessa instrução de controle, ele vai ser executado só lá na frente no pipeline. O problema do conflito de controle é justamente esse, que quando chega uma instrução de desvio para a gente, o que a gente faz com o nosso pipeline? Bom, a gente vai descartar as instruções que estão no nosso pipeline, a gente vai continuar executando as instruções, e aí, o que a gente faz? Né? A gente tem que tomar uma decisão. E o último conflito aqui, que é o que a gente vai começar discutindo, que é o mais fácil de todos de entender, é justamente quando você tem instruções no seu pipeline e as instruções, de certa forma, elas geram uma dependência de dados. O que seria isso? Basicamente, você tem uma instrução gerando resultado para a instrução que está em execução no pipeline. E aí a gente tem um problema, porque como que a instrução que está vindo antes de você, logo depois de você, né, como que ela vai prosseguir? Porque ela não tem o dado que ela precisa para processar, tá certo? Então, vamos dar uma olhada primeiro nesse conflito de dados e como que a gente pode resolver ele, tá? Então, para ilustrar aqui, deixa eu colocar aqui a fonte monospace. Pronto. Então, para ilustrar aqui, eu vou colocar o código, eu vou escrever o código aqui do lado para ficar mais fácil de ler para vocês. S1, S3, end do S12, S2, S5, OR S13, S6, S2, add S14, S3, S2, StoryWord, S15, 100 e S2, certo? Então, aqui eu coloquei um código, que é justamente esse código que está sendo mostrado nesse diagrama aqui, que está em execução, tá certo? E o negócio é o seguinte, o que acontece? Quando essa primeira instrução de todas aqui, ela executa, percebe que o sub, né? O sub, ele está gerando o resultado de S1 menos S3 e está guardando em S2. E percebe que a próxima instrução, que é a instrução de end, né? Ela vai justamente utilizar esse resultado
para executar. Não só isso, perceba que essa instrução, as demais instruções ali, elas também fazem uso desse resultado gerado pela instrução 1. Aqui, ó, a gente tem o S2 sendo usado aqui, a gente tem o S2 sendo usado aqui e o S2 sendo usado aqui, certo? Então, você vê que a primeira instrução de todas gerou um resultado que vai ser usado nas demais instruções. Por que isso é um problema? Porque o gráfico aqui, ó, isso aqui é um gráfico que mostra o tempo, tá certo? O tempo, que é o tempo. E aqui a gente também pode pensar, né, o tempo, né? Então, aqui a gente está olhando o que está acontecendo no pipeline, como que o pipeline está progredindo no tempo, né? Então, quando a primeira instrução entra aqui, ó, tem apenas a instrução, só tem a primeira instrução lá e ela está na etapa 1. Na segunda, no segundo ciclo, a gente vai ter a primeira instrução na etapa 2 e a segunda instrução na etapa 1. Chegou aqui nesse momento, ó, a gente tem 3 instruções no pipeline. A primeira instrução na etapa 3, a segunda instrução na etapa 2 e a terceira instrução na etapa 1. Tá certo? Peraí. Bom. You are now unmuted. Desculpa, galera do YouTube, tá bom? Não tem como mutar. Mas, enfim. Então, a gente tem aqui... Aqui a gente tem um problema, porque o negócio é o seguinte. O resultado da instrução de subtração, ele vai ser gravado justamente na última etapa de todas, no banco de registradores. Só depois, lá no quinto ciclo de execução. Certo? E se a gente for olhar bem, a segunda instrução aqui, ela faz a leitura de operandos. A leitura de operandos ela sempre acontece na segunda etapa do nosso pipeline. Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente tem um problema, porque a primeira instrução, ela está escrevendo o resultado no banco de registradores apenas no quinto ciclo, só que no segundo ciclo, no terceiro ciclo, a segunda instrução já está precisando daquele resultado, tá certo? Então tem um problema aí. Vocês conseguem ver o problema? Coloca aí para mim. Sim, consigo ver o problema. Vocês conseguem ver o problema aqui, ó, que a gente tem a quinta instrução dependendo. Olha o tempo aqui, ó. Tempo. A gente teria que voltar no tempo para resolver esse problema, tá certo? Matheus, tá tranquilo aí também? Legal. Então, o que acontece? Se a gente analisa aqui, a gente tem esse problema tanto na segunda instrução, a gente também tem esse problema aqui na terceira instrução, ó, porque a terceira instrução, igual, ela precisa do operando S2 para executar, e esse resultado no quarto ciclo ele ainda não está disponível, ele ainda não foi escrito no banco de registradores. Por fim, na quarta instrução aqui, ó, a gente não tem esse problema. Por que não tem esse problema? Porque, basicamente, na quarta instrução, dá para a gente fazer uma técnica, que é o seguinte, ó, a leitura, a escrita no banco ocorre no início do ciclo, tá? E aí a leitura no banco ela ocorre no final. Tanto é que se você olhar aqui de perto, depois quando você estiver estudando os slides, você vai ver que o registrador aqui, à esquerda dele ele está colorido de laranja e na direita aqui embaixo ele está colorido de laranja. Por quê? Se a gente consegue escrever no início do ciclo e ler no final do ciclo, não tem problema. Justamente essa instrução de add S14 com S3 e S2, ela vai conseguir executar. E aqui na última instrução de todas, a gente não tem esse problema de forma alguma, porque, bom, a gente está fazendo a leitura de operandos depois que a gente já escreveu no banco, então tá tranquilo.
sem problemas, tá bom? Então, o que a gente vai ter que olhar? A gente vai ter que olhar justamente para esses casos aqui, onde, de certa forma, eu estou precisando daquele resultado antes que ele seja escrito no nosso banco de registradores, tá certo? E como que a gente faz isso? Bom, se a gente tem que... vamos tentar construir aqui o raciocínio. Se a gente tem que, de certa forma, a gente precisa desse resultado, a gente está precisando desse operando antes, né? A ideia seria, talvez, de antecipar esse resultado, né? Trazer esse resultado para mais perto no tempo, né? Pegar ele mais rápido, alguma coisa nesse sentido, né? Adiantar esse resultado, antecipar esse resultado. Vocês concordam comigo? Porque a gente está precisando dele mais rápido. Adianta aí, fica mais rápido, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai justamente, né, construir essa solução. O primeiro ponto que a gente tem é assim, bom, se a gente está precisando dessa resultado o mais rápido possível, não dá. Não dá, não tem como. O que a gente vai fazer então? Não tem como. Tá, o que a gente pode fazer é justamente atrasar a execução dessa instrução. Se eu atraso o resultado dessas instruções, não vou ter problema, porque o registrador, a primeira instrução, ela vai conseguir salvar o resultado no banco de registradores, e na hora que aquela instrução que eu preciso daquele operando precisa dela para executar, pronto, pum, tá lá. E manda bala. Né? Então, como que a gente faria isso? Né? Vou pegar o código ali do outro cara para eu não ter que ficar copiando e escrevendo tudo de novo. Então, como que eu faria isso? Né? Imagina aqui que então eu tenho o meu código bonitinho. Tá. Imagina que eu sou o programador, tá bom? Eu estou escrevendo lá o código. Aí eu acabei de escrever essa instrução aqui, sub. Né? Aí eu paro e penso assim, putz, a próxima instrução, que é end, que é a instrução end, ela vai usar o registrador S2. E o registrador S2 eu acabei de escrever nele. Eu sou programador. Hein? Aí eu falo, putz, e não dá, eu tenho que esperar, porque esse resultado ele só vai ser escrito no banco de registradores daqui a 2 ciclos, por causa do pipeline. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou introduzir aqui algumas instruções que não fazem nada. Essa instrução que não faz nada, eu até tinha colocado no primeiro trabalho, é uma instrução que chama nope. Nope do inglês é nenhuma operação. Não vai fazer nada. No operation. E aí, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, eu estou falando assim, olha, executa a instrução sub, não faz nada por um ciclo, não faz nada por outro ciclo. Na verdade, eu estou despachando uma instrução que não faz nada. E aí, no terceiro ciclo, né, no quarto ciclo, na verdade, desculpa, a gente vai executar a minha instrução do tipo end. E aí, o problema está resolvido. Concordam? Arthur está digitando ali. Exatamente. Aí o Arthur colocou, antes de discutir esses problemas aí, eu quero ver, vocês enxergam que se eu atraso a execução, está resolvido? Eu resolvo o problema de conflito de dados? O que você acha aí, o Vitor, Viviane, João, Laura? Vocês acham que resolve? Eu estava precisando do resultado. Só que ele não estava pronto, então vamos atrasar as instruções que dependem daquele resultado. Não o que, o Vitor? Calma, calma, Arthur, calma, Matheus. Muitas coisas aí.
o S2 continua com o resultado anterior. Mas é justamente isso que a gente está querendo fazer. Na verdade, o problema é que se a gente não introduz esses NOPs aqui, esse resultado do sub, ele não vai estar disponível para a instrução end a tempo. Então, quando a gente introduz as duas instruções de NOP, a gente está justamente fazendo com aquele resultado que a instrução que dependa daquele resultado, ou seja, de S2, ela execute somente quando realmente aquele dado está disponível no nosso banco de registradores. Como assim? É porque eu acabei de mostrar aqui, ô Vitor, ó, que aqui a gente tem essa instrução aqui, ó, ela está 2 ciclos adiantada em relação à instrução que ela está dependendo. Então, eu mostrei isso aqui, esse gráfico aqui, ó. Né? Essa aqui está 2 ciclos adiantada, essa daqui está 1 ciclo adiantada. Tá tranquilo aí, gente? Tá. Então, como o Matheus e o Arthur falaram aí, a gente tem um problema. Porque basicamente eu estou introduzindo essas instruções do tipo NOP, né? E eu estou estragando o pipeline. Porque, na verdade, basicamente, eu não estou executando ali, eu estou introduzindo nada no meu pipeline. Eu estou perdendo aquela vazão de instruções que o pipeline ele faz. Isso é um problema, tá certo? E o segundo problema que a gente tem, eu vou escrever aqui, né? O primeiro problema, baixo desempenho, menor desempenho, né? Reduz o desempenho, reduz vazão de instruções, né? E o segundo problema, ele é também chato, tá? O problema é o seguinte, eu falei aqui que eu sou o programador e eu faço isso quando eu estava programando, tá certo? E isso é extremamente inconveniente. Imagina, se programar em assembly já é difícil, imagina eu ter que ficar cobrando do programador de saber a implementação interna do pipeline. Olha que coisa horrível, certo? É horrível isso, né? Então o que a gente faz? É difícil de programar. Mas assim, vale falar que essa solução de atrasar, né? Se eu tenho uma coisa que eu estou precisando dela para agora e esse resultado ele não está pronto, sempre que eu atrasar, eu vou resolver o problema. Isso é regra. Por quê? Eu atraso e aí eu vou ter aquele resultado pronto. Tá? Então, vamos falar que essa é uma solução que ela é meio que a solução tosca para o problema. Então, isso resolve o problema, mas não resolve o problema de um jeito esperto. Vamos tentar olhar, então, para soluções que resolvem o problema de um jeito esperto. Certo? Então, a primeira solução, como não funcionava, a gente vai tentar fazer o seguinte, vamos tentar bolar uma lógica para adiantar esse resultado de alguma forma. Por quê? Olha só, aqui eu tenho o mesmo exemplo novamente. Deixa eu pegar lá, copiar aqui. Então aqui eu tenho o mesmo exemplo novamente, né? Dessas instruções aí. Só que o lance é o seguinte agora. O lance é o seguinte. Se eu estou precisando dos resultados e os resultados eles estão demorando muito tempo para ficar pronto, para ser escrito no registrador, eu vou fazer uma coisa que é adiantar esses dados, adiantar o resultado, tá certo? Como é que isso funciona? Bom, se a gente parar para pensar na execução de uma instrução, olha só, isso aqui é uma instrução do tipo sub, tá certo? Dentre as etapas que a gente tem,
onde que de fato o resultado da subtração de S1 menos S3 ele já está disponível? Quando que ele já está disponível? Quando que eu faço S1 menos S3? Quando que eu faço isso? Quem que faz isso? Coloca aí para mim. Ó, o Arthur soltou ali, ó, a ULA, né? O que acontece? A subtração, de fato, ela justamente acontece na ULA. Ok. E a ULA, ela está aonde? Bom, se a gente olhar aqui no desenho, a ULA é justamente, ela está na terceira etapa aqui, ó. Ela está na terceira etapa. Tá? Assim que sai o resultado da ULA, a gente já tem o resultado pronto. Por que eu tenho que esperar escrever aquele resultado lá no meu registrador? Então, o que eu faço? Eu posso verificar se tem alguém, né, que está vindo, uma instrução que está vindo na sequência, ela precisa daquele resultado. E se precisar daquele resultado, eu já entrego o resultado para ela. Que é justamente aqui, ó. A gente repara que a nossa instrução aqui, o nosso resultado está pronto aqui, né? E aí a instrução, ela vai precisar desse resultado justamente na próxima etapa, que é vai usar para fazer S2 end S5. E aí, em vez da gente esperar aquela escrita toda, a gente só entrega esse resultado. A gente adianta esse resultado para a próxima instrução. Adiantar. Eu não estou querendo que vocês se preocupem com a implementação, não, tá, gente? Eu quero que vocês entendam um conceito. Daqui a pouco a gente vai ver como que a gente implementa essa lógica de adiantamento de dado. Bom, mas vamos ver para outra instrução aqui, que é a terceira instrução, que é a instrução de OR, né? Então, a instrução OR, mesma coisa, ó. Ela precisa aqui de ler o banco de registrador, ela precisa aqui de ler o banco de registradores para executar o OR, tá vendo? E aí a gente faz o adiantamento de dados, né? O adiantamento de dados desse local para esse local. Vocês conseguem enxergar isso? Vocês conseguem que a gente, de certa forma, se a gente conseguir adiantar esses dados, a gente resolve o problema? Olha só, resolvi o problema para as duas instruções que eram as problemáticas. Para as demais instruções, está resolvido. Já estava resolvido. Adiantar é melhor que atrasar, com certeza, Arthur. Mas eu quero saber assim, vocês conseguem entender que se eu adianto os resultados, adiantar no sentido de não ter que esperar o resultado ser escrito lá no banco de registradores, para que as demais instruções possam utilizar aquele resultado. Esse que é o sentido de adiantar. Eu não ter que esperar eu escrever lá no final. Eu já gero o resultado e eu já torno esse resultado disponível para as instruções que estão vindo na sequência. Quero ouvir aí, gente. Quem é que está com dúvida? Aqui começa a ficar difícil a matéria porque tem que estar muito afiado em como que funciona o processador. Para você que está no YouTube e não está entendendo nada, volta nos vídeos anteriores. Diz aí, gente. O Arthur está digitando. Oh, tem que assumir, ué. A maior audiência minha é YouTube. A maior audiência minha tá no YouTube. Ai, ai. Quero saber aí, o João, Laura, Yane, Matheus, Vitor. Quero saber se deu para pegar a lógica. Vamos adiantar. Agora, como que a gente vai fazer isso? A gente vai discutir daqui a pouco. Minha meta para a Laura e para o João é arquitetura sem terror, entendeu? Arquitetura não é difícil. Isso que é a meta. Bom,
O pessoal entendeu ali. Legal. Então, vamos lá, então. Então, como que a gente implementa essa lógica de adiantamento? A gente quer adiantar. E o que significa adiantar? Bom, vou primeiro mostrar aqui, ó. Adiantar, aqui está o nosso caminho de dados. E aqui no caminho de dados, a gente justamente acrescentou uma nova unidade funcional, que é a unidade funcional de adiantamento de dados. Tá? Isso aqui no inglês, né, no slide aí, quando você abrir, vai estar escrito Forwarding Unit. Né? Forwarding Unit é a mesma coisa de unidade de adiantamento de dados. Se você estiver estudando em inglês aí. Tá? Então, o que acontece? Essa unidade, vamos ver aqui o que ela precisa para fazer essas decisões. Depois a gente entra na lógica. Ó, essa unidade ela tem os seguintes parâmetros, os seguintes sinais como entrada. Ó, ela está recebendo os sinais de controle desse registrador de estágio e desse registrador de estágio. Por quê? Porque ele está justamente precisando desse sinal de controle para ver se o operando ele é o resultado ele é de fato operando da instrução que está vindo. Então é por isso que ele está precisando desses sinais de controle. Aqui. Ele está aqui os sinais de controle. E aí a gente também vê que ele tem justamente como entrada, né, setinhas pretas que estão entrando ali, são justamente os dados ali que foram gerados como resultado. Outros sinais de controle aqui, outras entradas para a nossa unidade de adiantamento de dados são justamente os registradores que estão sendo usados como operandos. Que a gente tem que comparar. Ó. Esse registrador aqui que eu estou usando como operando, ele é o registrador que foi usado como resultado na próxima etapa. E aí a gente vê que a gente tem aqui esses multiplexadores, que essa unidade está controlando. E essa unidade de adiantamento de dados, então, o que ela vai fazer? Ela vai justamente verificar se ela tem que fazer um adiantamento de dados. E se ela tiver que fazer esse adiantamento de dados, ela vai falar, ó, a entrada da ULA tem que ser o resultado anterior. Esse multiplexador aqui possibilita essa escolha. Tá? Então, esses multiplexadores eles foram colocados no projeto da nossa caminho de dados com pipeline escalar, justamente para possibilitar esse adiantamento de dados. Tá certo, gente? Legal. E aí, a gente então já descobriu que a gente tem os seguintes parâmetros. Né? Os parâmetros que a nossa unidade de controle tem são. Né? A gente tem que saber quais registradores são os operandos, né? Porque a gente tem que ver se eles são operandos. Qual é o registrador de destino, certo? E com base nisso, a gente vai definir se a gente tem que adiantar os dados ou não. E é isso que a unidade de controle, que a unidade de adiantamento de dados vai fazer. Como é que ela vai fazer isso? Vamos distinguir os casos, porque são basicamente 2 casos. Tem 3 casos, na verdade, mas a gente vai olhar primeiro para os outros 2, para os primeiros 2 que a gente viu. O primeiro deles é justamente o caso ali daquela instrução que tinha que ser atrasada 2 ciclos, né? Ou seja, a gente tem que antecipar 2 ciclos. Que é o seguinte, a gente tem uma instrução do tipo ADD, S0, S1, S2, e aí depois é, sei lá, sub, S5, S0, S2. As instruções pouco importam. O que importa, na verdade, é que a gente tem a primeira instrução gerando um resultado e a segunda instrução utilizando esse resultado, certo? E aí, eu tenho que justamente ser capaz de definir essa lógica. Essa lógica ela é definida justamente com essas condições aqui. Quando que eu vou justamente adiantar os dados? Ou seja, quando que a minha unidade de adiantamento de dados vai falar, olha, ULA, você vai ter que pegar como
operando não é do banco de registrador, não. Você vai usar como operando esse dado aqui, que eu já computei, certo? E aí, como que ela faz isso? Bom, ela usa, vamos falar, 6 condições. Na verdade, são 3, mas é só uma replicata. Tá? Porque, olha só, a primeira coisa que a gente vai ver é essa pergunta que é, essas são as condições, né? Instrução escreve no registrador, em um registrador. Ou seja, eu tenho uma instrução que ela vai escrever no registrador. No caso, a instrução add. A instrução add está escrevendo em um registrador. Ok. E se, né, esse registrador de destino não é 0, né? Ou seja, é uma instrução que escreve no registrador, o registrador de destino que ela está escrevendo não é o registrador 0. E, que é a terceira condição, registrador destino é o registrador da é o primeiro operando, da instrução anterior. Quero que vocês parem, olhem a lógica e falem. Repetir. Eu tenho que adiantar sobre essa condição. Se a minha instrução ela escreve no registrador, se o registrador que eu vou escrever não é o registrador 0, e se esse registrador de destino ele é justamente o operando da instrução anterior. Se for, eu tenho que adiantar o operando 1. Mesma coisa. Eu quero saber, e aí? O algoritmo está certo? Né? E não é isso que está acontecendo aqui, ó. A instrução add escreve no registrador. Esse registrador é diferente do 0 e ele é usado como operando da próxima instrução. Desculpa. Tá? Próxima instrução. O que vocês acham, gente? Ok? Ok? Matheus está digitando. Ô, Matheus, se você não fizer esse adiantamento, você vai ter um resultado que é errado. Seu programa vai funcionar incorretamente. Se o processador não implementa isso e você quer que o seu programa funcione corretamente, você tem que fazer em software, então. Senão, vai dar ruim. Mas e aí, gente? Eu quero saber. Faz sentido o algoritmo de adiantamento que eu mostrei aqui? Ele funciona? E aí, o que acontece? Para o Arthur e para o Matheus funcionou. Vamos ver aqui para o segundo caso. O segundo caso seria justamente, sei lá, em vez de ser o S0 aqui, ó, eu estaria salvando, sei lá, né? Vamos colocar aqui outro nome aqui, ó. Aqui é como se eu tivesse, sei lá, fazendo no S3, no S2, né? E aí, nesse caso aqui, repare que o S2, ele não é o primeiro, mas ele é o segundo operando. E aí, o outro caso é justamente esse, ó. Eu tenho a instrução add, ela escreve no registrador, tá certo? Eu tenho que esse registrador de destino não é o 0. E eu tenho que o registrador de destino é justamente o segundo operando da próxima instrução.
Se for isso, eu adianto. Gente, quero saber aí, tá ok? Laura, Yane, Vitor. Show. Então o negócio é o seguinte: esse é para o primeiro caso, onde a gente tem a próxima instrução com um conflito com a instrução atual. Tem justamente o outro conflito, que é a instrução que está depois. Né? Que é justamente esse caso aqui. Ó. Então, eu vou colocar aqui o outro caso. O outro caso é esse aqui. Ó. Imagina que eu tenho assim, ó, tem ADD, S1, S3, né? S1, S3 salva em S0. Aí aqui eu tenho, sei lá, qualquer instrução. OR, S14, S15, S16. E depois eu tenho o meu sub, que é problemático. Tá vendo? Por que isso aqui é um problema? Que eu tenho, novamente, uma dependência de dados entre o S0 da primeira instrução e do S0 da terceira. Porque, na verdade, esse resultado, eu estou precisando dele uma instrução antecipadamente. Se você volta lá naquele gráfico, a gente tem justamente esse caso aí. O primeiro caso era quando a gente estava adiantado em duas instruções, e agora em dois ciclos, e agora é o caso onde a gente está adiantado em um ciclo. E para a gente resolver esse problema, é a mesma lógica. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver se a minha instrução escreve em um registrador. Né? Ou seja, o ADD ele está escrevendo um registrador? Tá, beleza. Segundo caso, o registrador de destino é diferente do zero. No caso da instrução ADD, o registrador de destino ele é diferente do zero? É, a gente está escrevendo no S0. Por fim, o registrador de destino, né? Registrador destino é igual ao registrador, ao primeiro operando da instrução depois da próxima. Né? Ou seja, né? A gente olha aqui, ó, esse registrador aqui, ó, e esse daqui, eles são iguais? São. Não adianta. E aí a gente pode construir a mesma lógica para o segundo operando, que é copiar e colar. Então, ou seja, o registrador, a instrução escreve no registrador, o registrador de destino ele é o zero, né? E o registrador de destino ele é justamente o... Opa, desculpa. O registrador de destino é justamente o segundo operando depois da próxima instrução. A instrução depois da próxima. Resolve, gente? Resolve o adiantamento? Vocês conseguem enxergar que a gente construiu o algoritmo? Então, para você implementar isso, é justamente colocar um circuito decodificador, uns comparadores ali, que vai justamente verificar essas condições e decidir se o multiplexador lá da ULA ele tem que ser habilitado para fazer o adiantamento de dados ou não. Ok? Quero saber se está ok antes da gente ver o terceiro e último caso. Porque tem um terceiro caso. Tá ok ali para o Arthur. Os demais, fala aí para mim, gente. Tranquilo. Então tá.
o último caso é justamente um caso que é um caso especial. Que olha só, eu posso ter o seguinte, esse slide aqui está errado, tá? Aqui está errado, vamos colocar aqui. Está errado. O negócio é o seguinte, ó. Tá vendo essa instrução aqui do meio? O que acontece se essa instrução do meio faz assim, ó? Ela faz S15 com S16, né? Sei lá, S7 com S8, só para ficar mais bonitinho alinhado aqui. S7 com S8. E na hora que ela for salvar aqui, em vez dela salvar no S14, o que acontece se eu salvar em S0? O que acontece, gente? Tá ruim? Na hora que eu for adiantar aqui, eu tenho que pegar quem? Eu tenho que pegar... Coloca aí, ó. Eu gerei o S0 aqui, né? Gerei o S0 aqui e eu gerei o S0 aqui. Essa instrução aqui, ela tem que utilizar qual S0? Qual S0? O resultado da primeira ou da segunda instrução? Da segunda. O Arthur falou. Justamente é o resultado da segunda. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar a minha lógica um pouquinho desse último caso que a gente viu. E o último caso que a gente viu, olha só, ele justamente está falando assim, ó, eu tenho a instrução escreve na memória, escreve no registrador, registrador de destino é diferente de 0, certo? Aí eu tenho essa condição aqui, ó, que registrador destino é diferente do primeiro operando da próxima instrução, né? A gente quer justamente que ele seja diferente, porque se ele for igual, a gente tem que ignorar esse segundo caso, que é o primeiro caso que tem que prevalecer, certo? Ele é justamente diferente do primeiro operando. Né? Isso aqui, quando vocês forem ler lá, fica mais nítido. E por fim, né, esse reg de destino, ele tem que ser destino é igual ao primeiro operando da instrução depois da próxima, certo? Então eu tenho que acrescentar esse condicional aí para justamente no segundo caso eu lidar com o problema, porque aí o segundo caso ele vira o primeiro, tá certo? Porque o segundo caso com essa condição é como se fosse assim, ó. Né? Ele vai ignorar o segundo caso e vai ser o primeiro caso que vai ser ativado. O primeiro caso é a minha instrução escreve no registrador e esse registrador é diferente do zero e esse registrador ele é igual o operando da próxima instrução. Então é o primeiro caso que vai funcionar quando a instrução OR for executada. No mais, o segundo conjunto de condicionais aqui é justamente a mesma coisa, só que para o segundo operando. Queria saber aí, gente, está tranquilo? Escreve aí para mim. Enquanto eu vou ajeitando aqui as anotações, eu quero saber se está tranquilo, para a gente ir avançando. Laura, tá tranquilo aí ainda? Tá? Você que me falava que
Pipeline era o cão chupando manga. Que era chato horrores. Gente, quem tiver dúvida vai escrevendo aí também. Tá acompanhando. Agora, era chato, agora eu tô entendendo. Ela não disse se ela agora não tá chato. Bom, vamos lá. Tá. Para finalizar essa ideia do adiantamento de dados, é que é o seguinte, a gente estava olhando sempre aqui nos exemplos, a gente estava olhando, tá, eu tenho uma instrução do add, aí a próxima instrução precisa daquele resultado, e todos os resultados eles eram gerados pelo ULA, certo? Só que tem um problema. Nem tudo dá para ser adiantado. A instrução load word é essa instrução problemática. Essa instrução load word é a pior instrução de todas, né? Porque assim, acesso à memória, ela já é a instrução que demora mais ciclo, e aí, além de demorar mais ciclo, a gente não consegue adiantar o resultado dela, porque assim, quando a gente faz a leitura da memória, ela acontece no último passo de todos. Aqui, ó. A escrita desse resultado acontece no último passo de todos. Então, se a gente tiver uma outra instrução que depende desse resultado aqui, ó, por exemplo, essa instrução de add logo na sequência, tá ruim. Tá certo? Porque não tem como adiantar os dados. O que você vai fazer? A gente só faz a leitura no último etapa de todas. Não tem como. Esse resultado só está pronto lá na última etapa e azar. O que a gente faz nesse caso? O que eu posso fazer nesse caso se não dá para adiantar? Falei lá no início da aula. Qual que era a solução sempre que vai funcionar? Arthur e Matheus, qual que é a solução ruim que sempre funciona? Atrasar. Atrasar. Nesse caso não tem como atrasar. Mas, quando a gente atrasou da última vez, o que a gente fez? Não, nada não. Como é que eu atrasei de fato? Ó, Matheus falou 2 NOP. Né? Acho que. Laura, era isso que você ia escrever? Isso, Laura. A gente vai saber o que a bolha significa. Né? Na verdade, é o que a Laura falou ali. Ela introduziu aí. Porque Matheus e Arthur, né? A gente falou lá, o que a gente fazia era introduzir um NOP, tá certo? Aí eu falei com vocês, olha, introduzir o NOP é justamente atrasar, tá certo? Mas tinha 2 problemas de usar o NOP. Eu estava atrasando e estava exigindo que o programador digitasse o NOP lá, tá certo? E aí eu falei com vocês, olha, putz, difícil, né? O cara já tem que aprender assembly, agora tem que ficar lembrando do pipeline, não dá. Né? Aí tem uma solução um pouquinho melhor do que pedir para ele colocar os NOPs, que é a solução que a Laura falou, que é o tal da bolha. O que é? Bom, o processador ele tem a capacidade de justamente verificar essa situação problemática e de quando que essa situação problemática ela vai acontecer. Quando ele souber disso, ele introduz uma bolha, que nada mais é do que fala assim, ó, para tudo. Em vez de atrasar, ele só simplesmente fala para tudo. Que semanticamente dá na mesma. Então, a bolha aqui, né, ela é justamente esse cara aqui que foi introduzido. Olha só, isso aqui é uma bolha. Vou desenhar de vermelho aqui. Se você reparar aqui, ó, as unidades funcionais que estão sendo usadas, essa daqui, ó, elas eram a mesma, tá vendo? Tá congelado, tá na mesma etapa. A instrução tá parada na mesma etapa. A bolha nada mais é do que um congelamento que a gente tem no nosso pipeline, que quem introduz é a própria
unidade de hazard, né, de resolução de conflitos que a gente. Porque em vez da gente pedir para o programador colocar os NOP dele lá, essa unidade dentro do nosso processador faz isso automaticamente para a gente. Laura já acertou o que é pipeline, o que é a bolha. Eu quero saber, João, deu para entender por que a bolha acontece? Então vamos de novo. Olha só. O negócio é o seguinte. Se a gente volta no slide anterior, a gente estava tentando adiantar as coisas, certo? A gente estava tentando adiantar os dados. Vai me dizendo se você está acompanhando aí, ok? A gente estava tentando adiantar os dados e todos aqueles resultados eles vinham da nossa ULA. Ou seja, era um resultado que era produzido pela nossa ULA e a gente adiantava ele. Ok? Aí o que acontece? Aí eu falei assim, beleza. Só que tem alguns resultados que eles são produzidos, não são pela ULA. Por exemplo, a questão do load word. Quando a gente carrega uma instrução da nossa memória, né, uma instrução, um dado da memória, esse carregamento do dado ele é feito pela instrução de load word. E se a gente olhar no nosso pipeline, né, ele é justamente feito nesse estágio aqui, ó. Esse estágio aqui é o de acesso à memória, né? E esse estágio daqui é justamente quando a gente leu da memória e vai escrever no registrador. Então, o resultado, de fato, ele só está disponível aqui. E se eu precisar desse resultado, não tem como eu adiantar ele. Porque a leitura, ela só está disponível no último estágio de todos. Então, eu não consigo adiantar ele para esse estágio aqui ou para qualquer outro estágio que tenha tá antes. Consigo. E aí, a solução que a gente tem é justamente atrasar as coisas. Eu atraso isso aqui tudo. E para eu atrasar, eu poderia fazer uma coisa. Né? Eu tenho que atrasar, no caso, uma instrução, porque ó, um ciclo. Um ciclo. Tá? E para eu atrasar, eu poderia pedir para o programador colocar um NOP lá. Isso seria extremamente chato. Ou então eu posso fazer com que o meu próprio processador identifique essa situação e congele o pipeline, que é o caso da bolha. A bolha, ele vai lá e identifica, ó, eu preciso de um resultado, eu preciso de um operando, esse operando só está disponível no último estágio, então para o pipeline. Ficou mais claro agora, João? Tá. E aí, se a gente olhar justamente o código, né, para detectar esse conflito aqui, a gente utiliza uma nova unidade para justamente fazer essa introdução de conflitos. E essa unidade que ela introduz bolhas no nosso pipeline, ela usa essa condição aqui, ó. Essa condição aqui está falando exatamente isso aqui, ó. Instrução lê tá? Memória. Primeiro operando da próxima instrução registrador de destino é o primeiro operando da próxima instrução ou registrador de destino é segundo operando da próxima instrução. Se isso acontecer, bolha. Para tudo. Né? Se isso acontecer, para tudo. Bolha. Ou seja, isso aqui é o receitinha. Né? Não, mas não decore, tá? Eu quero que vocês entendam por que isso acontece. Toda vez que você tiver um load word seguido de uma instrução que usa aquele load word,
vai ter uma bolha que vai ser introduzida no pipeline. Isso sempre. A não ser que a arquitetura ela prejudique o tamanho do ciclo, não sei o que e tal. Mas isso aí é tipo assim, estou programando em assembly. Quem faz pesquisa comigo? Depois, gente, eu vou fazer uma propaganda de pesquisa. Tiveram 2 alunos que se interessaram a fazer pesquisa comigo já, hein? Mas enfim, na hora que você vai lá, tá programando em assembly, você tem que colocar isso na sua cabeça, porque aí você vai ter um código muito mais eficiente, porque você pode tentar pensar no seu código para justamente não utilizar esse tipo de padrão, né? Código. Gente, eu vou parar nossa gravação aqui.